Olá pessoal, aqui é o Victor Pericoli do canal Química Sem Tabu. Vamos lá, hein? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Procura também lá no Instagram, tá bom? Química Sem Tabu. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre modelos atômicos, a base da química. Olha ali, quem começa? Lá na Grécia Antiga, com Leucipo e Demócrito, que eles falavam? Basicamente, a ideia deles era o seguinte: se eu cortar algo pelo meio várias vezes, vai chegar um determinado momento, mesmo que eu tenha a melhor das lâminas, eu vou chegar em uma estrutura que não é divisível. Não divisível. Não há divisível ou divisão tomo. Átomo. Tá? Daí surge essa nomenclatura. A primeira menção de átomo aconteceu na Grécia Antiga, com Leucipo e Demócrito, por volta de 440 anos antes de Cristo. Tá bom? Passou um tempão, então 2.200 anos, pouco mais do que isso. Vem Dalton, nós conhecemos como modelo atômico de Dalton. Dalton, lá na Inglaterra, ele também, inclusive, é associado, àquela anomalia que é o daltonismo. Ele, estudando reações químicas, principalmente a parte de reações químicas, ele chega à conclusão que o átomo ele deve apresentar algumas características. Por exemplo, o átomo ele deve ser esférico, o átomo ele deve ser maciço, então ele é todo preenchido, não tem um vazio aqui, né? Então ele é todo preenchido. Indivisível, então não tem como partir, partir esse átomo. Já lembrando aí no caso dos gregos, é a estrutura que não vai ter como mais gerar outra estrutura menor. E indestrutível, já que a gente já faz um gancho com aquela frase famosa: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quais são as 4 características básicas do modelo atômico de Dalton? Esférico, maciço, indivisível, indestrutível. Beleza? Nós, inclusive, conhecemos como bola de bilhar, bola de sinuca. Outra coisa, ele também disse o seguinte, que átomos de um mesmo elemento são todos iguais. Hoje nós sabemos que isso não acontece. Nós temos átomos que são diferentes e pertencem ao mesmo elemento químico. Um exemplo disso, nós temos o carbono 12, o carbono 14, que é o carbono que se faz a datação, por radiação. Então, os dois são carbonos, só que eles não são idênticos. Qual que é a diferença entre eles? Então, os dois têm basicamente 6 prótons, mas a diferença está no número de nêutrons. Tá? Ele diz também que átomos de elementos diferentes são totalmente diferentes. Isso que foi bem na lógica mesmo, né? E reações químicas, elas são nada mais do que uma recombinação, um rearranjo dos átomos. E isso fica claro, né? Então você pega, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio. Vou fazer maior aqui o do oxigênio. Então, vou pegar 2 moléculas de H2. 2 de H2 e uma de O2. Essa combinação vai me gerar uma estrutura assim, ó. Molécula de água, H2O. O que aconteceu com os átomos? Eles só foram rearranjados, tá bom? Então aqui eu tenho 2H2O, tá certo? Então 2 oxigênios, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, 4 hidrogênios, do lado esquerdo e do lado direito. Só houve um rearranjo. Depois de Dalton, agora Dalton é no começo do século XIX, tá? Início do século XIX. Ali durante a primeira Revolução Industrial, ela já estava bem avançada. Agora vem Thomson, e aqui eu já tenho a segunda Revolução Industrial acontecendo. Então, Revolução Industrial foi algo assim que mexeu muito com a ciência. E o ponte da ciência naquele momento era essa região da Inglaterra, tá? A Europa ali em si, Thomson, também inglês, ele estudou eletricidade, tá?
é bom a gente entender o contexto dessas coisas. Então aqui eu já tenho dois cientistas que são Faraday e Maxwell, que estudaram a parte de eletricidade e magnetismo. Já estava consolidado esse estudo. Teve um outro que é o Crookes, inclusive desenvolveu o tubo de Crookes, que hoje nós conhecemos como os tubos de raio catódicos, aquelas TVs de tubo, né? Aquilo ali vem dessa época. Ele já estava consolidado com vários estudos. Então ele fazendo um estudo em cima da eletricidade, que até então não se sabia da existência dos elétrons, ele chega à conclusão que o átomo ele é um fluido positivo com elétrons incrustados. Tá? Então, você pega um fluido, continua sendo esférico, tá? Todo o fluido é positivo, todo ele é positivo, e nele tem várias bolinhas que nós chamamos de elétrons. Essas bolinhas todas são negativas, só que como elas são pequenininhas, elas não vão neutralizar. Uma não vai neutralizar o átomo inteiro, mas a combinação de várias chega a neutralizar. E aí o átomo fica estável. Como ele descobriu isso? Inclusive a gente associa ao pudim de passas, né? Sendo o pudim esse fluido, e as passas, ou as ameixas, ou as uvas, são os elétrons, né? Que ficam ali distribuídos. Ele consegue chegar nessa conclusão a partir do tubo de Crookes. Então pensa aqui comigo, ó, uma estrutura que lembra aquela lâmpada de tubo, em que eu tenho o cátodo e o ânodo, óbvio, né? E ele observa que toda vez que ele ligava, né, ligou, surge raios. Esses raios são chamados de raios catódicos. Por que raios catódicos? Então, raios catódicos que surgem no cátodo. Independente do que acontecia, surgia no cátodo. O que ele observou? Ele observou o seguinte, que quando ele colocava uma placa positiva em qualquer lado que fosse, em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, o raio fazia essa curvatura, sempre para o lado positivo, tá? Colocando o negativo do outro lado. Sempre ele ia para o lado positivo. Então ele começa a entender que esses raios têm caráter negativo. Ele colocou um obstáculo à frente. Quando ele coloca um obstáculo à frente, ele observa que é formado atrás uma sombra. Ele colocou uma hélice bem pequena, né, um anteparo. Esse anteparo, que era uma hélicezinha, mexia. Então quer dizer que se faz sombra, quer dizer que esse raio catódico ele vai em linha reta. Ele não faz, por exemplo, igual o som que pode contornar. Ele mexe as coisas, quer dizer que ele tem massa. Então a conclusão dele é essa, que os raios eles seguem uma trajetória em linha reta, que os raios são negativos e que possuem massa. Ele, inclusive, é o descobridor dos elétrons. Ele chega à conclusão que aquele raio que antes parecia uma coisa só, na verdade é um monte de bolinhas que sai do lado do cátodo e vai para o ânodo. Essas bolinhas que são negativas, elas são os elétrons. Bem, pouquinho tempo depois vem Rutherford. Ele é da Nova Zelândia, mas o estudo dele é na Inglaterra, começo do século XX agora. Ele estudou, vamos entender aqui, ó, radioatividade. Então, ele estuda radioatividade. E no estudo de radioatividade, ele conclui que o átomo ele é dividido em núcleo e eletrosfera. E o núcleo ele é positivo por causa dos prótons e ele é muito denso, bem pesado. E a eletrosfera é negativa por causa dos elétrons. Inclusive, ele é o descobridor dos prótons, tá? Thomson, descobridor dos elétrons. Rutherford, descobridor dos prótons. E os nêutrons, professor? É Chadwick, pouco tempo depois, tá? Aí ele deu uma nova conformação no átomo que já vinha, né, com essa estrutura de Rutherford e depois de Bohr. O experimento dele é muito famoso, né? É da radioatividade, em que eu tenho um bloco de chumbo para proteger da fonte radioativa. Esse bloco de chumbo tem um orifício e a radiação sai por ali. E essa radiação sai em direção a uma lâmina de ouro
tá? Uma lâmina de ouro. O ouro, né, por conta da maleabilidade dele, você consegue transformá-lo em uma lâmina muito fina. E ele observa que a maioria passa direto, né, o raio, né? Esse raio, que no caso são partículas alfa. Já se sabia que as partículas alfa elas são positivas e elas têm um determinado peso, tá? Elas têm massa, semelhante, no caso, ao átomo de hélio. E então essa radiação alfa, ela passava direto. Um pouco desviava e um pouco voltava. Qual foi a conclusão dele? A conclusão dele foi a seguinte, que essas que estão passando direto, elas passam porque no átomo deve haver um vazio gigantesco. Lembra muito o sistema planetário, inclusive ele é conhecido como sistema planetário, né? Esse modelo atômico. Modelo de Dalton, bola de bilhar. De Thomson, pudim de passas. Rutherford, sistema planetário. Então, o núcleo seria o Sol, pesado demais. Então, quando a partícula alfa vai na direção do Sol, ou no caso do núcleo, como a radiação é positiva, e o núcleo ele consegue entender que também é positivo, ele retorna por repulsão, né? Aquela que passa bem pertinho sofre um desvio por conta desse positivo com positivo que vão se repelir. E a maioria vai passar direto porque, no caso, o núcleo deve ser bem pequeno, esse núcleo deve ser pequenininho, comparado, óbvio, com o tamanho do átomo. E deve existir um vazio gigantesco onde os elétrons estão. Isso é chamado de eletrosfera. Tá bom? Aí, o Rutherford não sabia explicar qual era o movimento dos elétrons. Inclusive, essa é conhecida como a falha do modelo de Rutherford. Qual que é a falha? Rutherford não sabia explicar o movimento dos elétrons. Quem explica isso é Bohr. Bohr sai da Dinamarca, vai estudar na Inglaterra, depois retorna para a Dinamarca. Esses três tiveram ligação, tá? Thomson, Rutherford e Bohr, tá bom? Todos eles tiveram ligação. Um foi, no caso, professor do outro. Aquele átomo que antes não se sabia da existência das camadas, né? Os elétrons ficavam ali na eletrosfera perdidos. Bohr vem e caracteriza, olha, o átomo ele é formado por núcleo e eletrosfera, e essa eletrosfera ela tem essas camadas que eu estou mostrando com a seta. Essas camadas nós chamamos de níveis de energia. Tá? Inclusive o Bohr ele faz uso da quântica. Tá? Ele estudava espectro. A partir dos espectros ele consegue entender isso, tá? Que o átomo é dividido, no caso, em núcleo e eletrosfera, continua sendo assim, só que a eletrosfera é dividida em camadas. Essas camadas são chamadas de níveis de energia. São regiões onde o elétron vai ficar ali, ó, girando toda a vida, tá? Até que aconteça algo diferenciado que eu vou explicar logo mais. Bem, então a conclusão dele é a seguinte, que os elétrons eles giram ao redor do núcleo em níveis de energia com valores determinados. Então, se na primeira camada é 50, na segunda é 100, na outra é 200, na outra é 400 e assim por diante. Mais próximo do núcleo, a energia é menor, mais longe do núcleo, a energia é maior. Pessoal, olha só, tanto que é interessante, né, o que Bohr falava a respeito do salto quântico. Ele dizia que se uma determinada energia ela vem, né, do meio externo, acerta um elétron do átomo, esse átomo absorve essa energia, ele salta de camada, porque agora ele tem mais energia do que o necessário para aquela camada. Ele, após um certo tempo, pouco tempo, ele retorna para o seu estado fundamental e libera energia. Quando ele libera energia, essa energia liberada, ela está associada a um comprimento de onda. E aí, se for na área do visível, a gente consegue enxergar essa determinada cor. Que é o que acontece com uma questão que aparece no Enem, que fala sobre a água da panela de arroz, que cai sobre a chama, e a chama que era azul passa a ficar amarela. Acontece por conta desse detalhe a respeito do átomo de Bohr, tá bom? Isso aí, valeu!